E aí, tudo bom? Você já parou para ver, muitas vezes lendo a Bíblia, que existem alguns textos que parecem ser muito conflitantes entre si, mas que possuem ali uma verdade muito poderosa? Pois é, Jesus uma vez disse em Mateus no capítulo 10, versículo 16, sejam astutos como as serpentes e humildes e simples como as pombas. Como é que será que essas duas coisas se unem? Pois é, existem algumas verdades no Evangelho que parecem ser opostas, mas elas são perfeitas, unidas e não separadas. E hoje, juntamente com outros vídeos que eu quero fazer futuramente, mais ou menos nessa mesma pegada, eu queria propor para vocês o paradoxo do ministério. Então fica ligado comigo nesses próximos capítulos naquilo que a gente vai meditar. Olhem comigo para a vida do apóstolo Paulo. Esse homem me inspira demais porque o seu estilo de liderança era ao mesmo tempo humilde e poderoso. Esse homem sabia se expor, sabia mostrar as suas fragilidades e ao mesmo tempo mostrar a sua grandeza, mostrar com ousadia quem ele era em Deus. Pensa comigo. O apóstolo Paulo foi aquele que em Romanos, no capítulo 7, disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero fazer, isso eu faço. O apóstolo Paulo foi o que disse: eu tenho um espinho na minha carne que me impede de me gloriar. Ele mesmo foi aquele que disse em 1 Timóteo: eu sou o pior dos pecadores. Olha só isso. Como que um homem desse pode ter sido alguém que foi poderosamente usado por Deus? Como que alguém, um homem que mostrava sua fragilidade, que mostrava em muitos momentos ser fraco, podia ser um dos grandes apóstolos da Bíblia? Pois é, esse homem possuía esses dois lados. Ele era tanto simples e humilde como uma pomba, mas ele era astuto como uma serpente, porque esse mesmo apóstolo Paulo foi quem fez algumas afirmações que por muitas vezes eu lia e eu achava até meio arrogante, mas depois eu fui entender. O apóstolo Paulo foi aquele que, quando falava para a igreja sobre oração em língua, ele disse: eu oro mais em língua do que todos vocês. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vira e diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é possível alguém se considerar o pior dos pecadores, dizer que aquilo que ele quer fazer ele não consegue e ao mesmo tempo virar com ousadia, com intrepidez e dizer para a igreja: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e se posicionar numa figura de pai espiritual sobre aquelas pessoas? Sabe por quê? Porque o Evangelho e o ministério, ele nos chama a ter essas duas características: a simplicidade, a humildade, a fragilidade e o poder, a ousadia, a intrepidez. Nós precisamos aprender isso porque muitas pessoas estão morrendo no ministério porque elas não discernem essas duas coisas. Nós vemos os extremos opostos acontecendo. Líderes que muitas vezes tentam assumir uma capa de super-homem e não mostram de forma alguma as suas fragilidades, os seus lados negativos. E aí estão diante de um rebanho que muitas vezes olha para ele e fala: nossa, esse cara é o santarrão, nossa, esse cara é tão santo que se eu me aproximar dele eu vou ser fulminado. E muitas vezes não se aproximam dessas pessoas, mas são pessoas que depois, em algum momento, vão se ver num ambiente de dor, porque elas criaram para si uma figura de alguém perfeito, mas quando elas olham para si mesmas, elas percebem que elas são fracas. E por outro lado, nós vemos líderes que decidem dizer uma seguinte frase: não olha para o homem não, olha para Deus. Sabe, eu sou muito contra essa frase, porque nós, como igreja do Senhor, somos chamados a ser luz e sal. Nós somos chamados a tomar a responsabilidade para a gente, dizer para o mundo: ei, olhe sim para mim, porque eu sou o exemplo de Cristo, e se você olhar para mim, você vai olhar para Jesus. Nós precisamos ter esses dois lados, e parece ser um paradoxo, sim, mas é uma coisa perfeita, é uma coisa que precisa se unir. Nós precisamos ser líderes humildes e frágeis, mas ao mesmo tempo ousados e rígidos no que diz respeito àquilo que nós cremos. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós cremos e olhar para essa geração e dizer: ei, sejam meus imitadores, mas não sejam meus imitadores porque eu sou uma pessoa perfeita que não tem erro. Sejam meus imitadores porque eu sou uma pessoa frágil, mas eu estou diante de um Deus que é perfeito e que me aperfeiçoa dia após dia. Por isso eu digo: pode vir, pode olhar para mim, porque eu sou um exemplo de Cristo, mas entenda algo: eu não sou perfeito. Eu tenho minhas fragilidades, eu tenho meus momentos de dor também. E nós precisamos aprender a ser assim, nós precisamos a mostrar nossas fragilidades. Ei, você não é perfeito.
Você líder, você não é perfeito, você tem dificuldades, você precisa aprender diariamente, assim como todos. Então mostre esse lado às pessoas, mostre para eles, ei, eu não sou perfeito, olhem para mim, mas tenham essa consciência, eu não sou perfeito, eu vou errar e possivelmente eu vou falhar com vocês, mas eu quero te dizer uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu tenho caminhado e eu olho para Jesus todos os dias para que Ele me transforme, porque eu sei que Ele é aquele que é perfeito e eu estou seguindo a Cristo. Por isso, com ousadia eu digo, seja meu imitador. Nós precisamos ter essa ousadia. Nós devemos mudar esse discurso de olhar para as pessoas e falar, ei, não olha para o homem não, olha para Deus. Ei, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando o homem olha para a igreja, ele vê sim a Deus. Então, nós precisamos assumir essa identidade. Não. Eu sou sim um representante de Cristo na terra, mas eu também sou um homem que precisa melhorar e precisa avançar. Medite nisso. Nós precisamos ser humildes e simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Que Deus te abençoe. Leve essa meditação para o seu dia. Compartilhe isso com seu líder, com seu pastor, com quem você conhece, que de alguma forma exerça liderança, para que essa palavra possa gerar fruto e gerar vida nele. Muitas vezes a gente está sofrendo enquanto líder, porque a gente está achando que o ministério de liderança é querer ser alguém perfeito, que fala para as outras pessoas, ei, me siga porque eu sou perfeito, e não é isso. Ei, me siga porque eu estou seguindo a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo disse. Ele não disse, seja meus imitadores porque eu sou santo, irrepreensível e perfeito. Não, seja meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nós caminhamos olhando para aquele que é perfeito. Que Deus te abençoe. Tamo junto.